Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Projeto e Análise de Algoritmos e essa é a nossa quinta aula. Nesta aula vamos ver um pouco sobre crescimento de funções e a partir disso vamos ver as notações assintóticas que permitem a gente analisar os algoritmos e compará-los entre si. Quando falamos em ordem de crescimento, nós estamos querendo analisar como o algoritmo se comporta à medida que a entrada é aumentada. Então, para a gente, o que vai importar é como o algoritmo executa para um n tão grande quanto a gente queira. Nessa análise, às vezes é possível determinar o tempo exato, como por exemplo na ordenação por inserção, onde você tem o tempo de execução dependendo apenas dos passos que o algoritmo executa. Mas isso não é necessário, porque como vamos ver, as funções pequenas elas são completamente dominadas pelas grandes, porque quanto maior o número que você insere, maior vai ser o predomínio dos termos com maior grau. Por exemplo, se a função tem n2 e n ao cubo. Quando você coloca um valor de n muito grande, o valor de n ao cubo vai ser muitas vezes maior que o valor de n ao quadrado. Então é nesse sentido que vamos analisar as funções e ver como os algoritmos se comportam. Para fazer essa análise, a gente determina a eficiência assintótica, que é justamente como o algoritmo vai se comportar, qual é a função que representa esse comportamento de acordo com o crescimento da entrada. E logicamente o que vamos ver é um aumento do tempo de execução para entradas muito grandes. À medida que você aumenta a entrada, o tempo de execução do algoritmo vai aumentar. E a nossa ideia é verificar como esse aumento acontece de acordo com os passos que o algoritmo executa. E aí, tendo em mãos as funções de cada algoritmo diferente, nós vamos poder compará-los e dizer que um algoritmo vai ser assintoticamente mais eficiente do que outro de acordo com o aumento do tamanho da entrada. É possível fazer essa análise apenas olhando para essas funções. E aí a gente pode atribuir que o algoritmo é melhor para todas as entradas, claro, considerando sempre entradas muito grandes. Pode ser que o comportamento seja diferente para entradas muito pequenas, mas com entradas muito pequenas o tempo de execução geralmente é muito pequeno também. Daí o que temos para fazer essa análise são três notações assintóticas. Uma notação para maior caso, uma notação para pior caso, uma notação para melhor caso e uma notação para caso médio. A gente pode fazer essa análise de acordo com essas três notações. A notação θ nos diz que uma função g de n, denotada por θ de g de n, ela determina um limite médio para um algoritmo se existirem constantes c1, c2 e n0 tais que 0 é menor que c1 vezes g de n, que é menor ou igual à função f de n, que é menor ou igual a c2 vezes g de n para todo n maior que n ou é igual a n. Ou seja, existe uma configuração dessa função onde ela sempre vai estar limitada, entre a função g de n, tanto superior quanto inferiormente, de acordo com essas duas constantes. Ela nunca vai passar nem para cima e nem para baixo, que é o que vemos aí no gráfico da letra A. Já a notação assintótica O, ela determina um limite assintótico superior, ou seja, é um limite onde a função nunca vai ultrapassar, vai estar sempre abaixo. Para uma função qualquer g de n, a gente denota O de g de n as funções onde existem uma constante positiva c e n0, tais quais f de n é maior que zero e menor ou igual a c de g de n para todo n maior ou igual a n0. Como podemos ver no gráfico aí na letra B, a partir do ponto n0, a função f de n vai estar sempre abaixo da função g de n multiplicado por essa constante. Então a função g de n é um limite superior, onde f de n nunca vai passar dela. Da mesma forma, a gente tem a notação ômega, que agora determina um limite inferior. Analogamente à notação O, a gente tem que ômega de g de n vai ser a função f de n, onde existem constantes positivas c e n0, tais que 0 é menor ou igual a c de g de n, e que é menor ou igual a f de n para todo n maior ou igual a n0. A gente vê no gráfico na letra C, que é exatamente o oposto da notação O. Nesse caso, a gente vai ter um limite inferior. A partir do ponto n0 no gráfico, todos os pontos da função f de n estão acima da função g de n multiplicado pela constante c. Então, isso vai determinar um limite inferior, onde f de n nunca vai passar abaixo de g de n.
a gente diz que f de n pertence a ômega de g de n. Da mesma forma, a gente pode dizer que na notação O, a função f de n pertence a O de g de n. E nesse caso aqui, a gente diz que g de n é o limite assintótico inferior para f de n. E, por último, a gente pode relacionar as três notações dizendo que f de n é igual a θ de g de n, o caso médio, se e somente se f de n for O de g de n e também f de n for ômega de g de n. É a relação entre os dois, já que a notação θ determina um limite tanto superior ou inferior ao mesmo tempo. Logicamente, f de n tem que ser O de n e também ômega de n para que isso aconteça.